Este é o Palco Mackenzie, na TV Mackenzie, a TV do bem, nessa edição especial do Mackenzie Voluntário. Hoje você vai conhecer muita gente especial, ouvir entrevistas especialíssimas, atrações musicais e uma série de outras ações que com certeza vai fazer muito bem a sua vida, a nossa vida e a vida de todo mundo. Seja bem-vindo ao Palco Mackenzie. Nós estamos de volta com o Palco Mackenzie, numa edição super especial. A gente está falando sobre alguma coisa muito importante para a nossa vida, que é o amor. Tem gente que fala sobre amor, fica assim romântico, aquele olhar perdido, distante. Mas a gente quer falar sobre o amor de uma forma prática, o amor como atitude, o amor que resolve, o amor que produz, não o amor discurso, mas o amor vivido de verdade, na prática, de maneira especial. Estamos recebendo aqui dois convidados sensacionais, tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer e de ouvi-los e de conhecer um pouco sobre essa história bonita que nós vivemos aqui, dentro de uma perspectiva onde o próximo é alguém muito importante e merece nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito e o nosso amor. Recebemos com alegria o Dr. Ézio Maciel, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que recebe os aplausos da plateia. Obrigado. Recebemos também hoje aqui o querido professor Solano Portela, que é diretor de finanças do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A presença dos dois aqui para nós é muito importante porque a presença deles reflete a importância que o Mackenzie dá ao trabalho de amor ao próximo e a questão do voluntariado como algo especial. Talvez esse seja um dos temas mais importantes para a gente pensar e discutir e analisar. Porque quando a gente fala sobre relacionamento num tempo em que as pessoas estão cada vez mais egoístas e pensando em si mesmas e despreocupadas com o outro, e no tempo em que o outro é apenas um objeto em que a gente pode tirar do outro alguma coisa, quando uma instituição como essa para e aí coloca toda a sua equipe e todo o seu staff para pensar e trabalhar a respeito do amor ao próximo, aí faz uma diferença muito grande. Doutor Ézio com a gente, professor Solano com a gente, essa plateia sensacional que merece também os nossos aplausos, não é verdade, companheiros? A gente vai ver uma ação que mostra um pouco desse projeto especial que envolve esse relacionamento com o próximo. Nesse VT você vai entender um pouco mais e a partir dele você vai compreender a essência do que é de verdade o amor ao próximo. Roda o VT. Para ser um voluntário, basta ter boa vontade. A idade pouco importa. Dessa forma, os alunos do terceiro ano do ensino médio do Mackenzie levaram esperança para a região de São Paulo conhecida como Cracolândia. Em visita ao SENA, o Clube de Esperança Nova Aurora, a ação Despedida Solidária foi organizada para celebrar a conclusão do ensino médio desses alunos. E os jovens formandos não mediram esforços para ajudar aqueles que mais precisam. O ônibus está a caminho do SENA. Os alunos estarão perto de uma realidade que eles pouco conhecem. Porém, a galera está bem animada. Os alunos doaram diversos donativos e ainda puderam conhecer de perto histórias de ex-dependentes químicos, uma experiência que ficará gravada em suas memórias. Eu achei uma iniciativa bem legal, inclusive o Mackenzie fazer isso todo ano e tal. Eu estou me sentindo muito bem de estar aqui, de poder ter vindo, de ajudar. Gostei de ter conversado com o pessoal que contou a história e tal. Acho que vai ser bem gratificante. Esta foi uma verdadeira oportunidade para satisfazer tanto quem quer fazer a diferença, quanto quem se beneficia com o projeto. É muito importante a gente ver os jovens se envolvendo, né, numa transformação de uma sociedade hoje, principalmente se pensando em Cracolândia. Hoje é um marco onde se pensa em miséria, pensa em sofrimento, e é onde a gente pode ver um fio de esperança, vendo jovens saindo da sua zona de conforto para dar conforto para aquele que não tem. Mais do que ajudar quem precisa, uma ação como essa mostra o encontro de realidades tão distintas.
trazê-los aqui significa que eles não podem jamais negligenciar o tamanho privilégio que eles estão tendo de estudar numa escola boa, né, numa escola renomada, aprendendo esses princípios e tentar, de alguma maneira, colocar em prática esses princípios. Esta é mais uma singela demonstração de que fazer o bem faz bem. Então, seria muito bom que, desse grupo que veio aqui, que possa se compadecer, que ele pode fazer a diferença também. Ele pode fazer a diferença. Não basta ele ficar em casa e ir para casa, ter uma roupa quentinha. Amém, nós gostaríamos que todos tivessem essa oportunidade. Mas que através disso que eles possam também começar, da geração dele, fazer diferença na sociedade. Essa pedra destrutiva, temos em nós a pedra que pode dar a vida. Amarás o Senhor teu Deus e amarás de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz diferença, não faz? Faz diferença quando a gente vê uma pessoa como aquela e como aquelas pessoas todas envolvidas, a gente vê que faz diferença quando uma pessoa chega e faz o bem da forma que ali está sendo proposto. Doutor Ézio, esse conceito de Mackenzie voluntário tem um pouco de história, né? Que essa ideia da gente caminhar com uma instituição como essa, orientar as pessoas, um pouco dessa história, como é que começou isso, como é que o senhor vê e como é que o senhor analisa esse tempo tão especial de voluntariado dentro dessa instituição? JR, voluntariado tem a ver com a história do Mackenzie. Você começou o programa falando sobre amor e doação. As raízes do Mackenzie estão em amor e doação. E aí eu tenho que voltar 150 anos no tempo e lembrar de um jovem que eu confesso a você, cada dia eu me apaixono mais por ele, George Chamberlain, o fundador do Mackenzie. Esse jovem, com 23 anos, ele resolve vir para o Brasil. Ele tinha um problema oftalmológico. Com 23 anos, ele já estava formado em filosofia e em medicina, lá na Pensilvânia. E ele vem para o Brasil com uma carta de apresentação, chega no Rio de Janeiro, em 1862, se apresenta para Simonton, outro jovem que tinha vindo da Pensilvânia, e disse assim, olha, eu decidi vir para o Brasil, eu sou professor de inglês e eu sou médico, e eu quero ajudar, eu quero participar desse projeto de igreja que vocês estão começando aqui. Passa um ano em Porto Alegre, 1863, como médico. Simonton vai lá em Porto Alegre buscá-lo. Escuta, nós estamos precisando de você. Sabe para quê? Nós estamos precisando dar aula. Nós precisamos alfabetizar adultos para que eles possam ler a Bíblia. Sai de Porto Alegre, vem para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar numa escolinha do lado da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que eles estavam começando, ensinando a ler, ensinando adultos a ler, e aí a gente lembra com carinho do AEJA. Logo depois vem para São Paulo, onde Blackford estava, começa a ajudar aqui também, começam a ver que ele tem jeito para o negócio, o homem é bom. Em 2 anos ele é ordenado pastor, sem ter feito teologia, toma gosto pelo ministério, volta para os Estados Unidos, fica 2 anos lá, se forma em teologia em Princeton, casa e volta para o Brasil em definitivo e disse assim, eis-me aqui. Em 1870 eu vou ter que correr, porque a história, se eu começar a contar, eu não paro mais. Bem, tá gostoso de em 1870, esse homem com a sua esposa veio residir em definitivo em São Paulo, e ele e a esposa começam a notar como os filhos e as filhas, inicialmente de protestantes, são, de uma certa forma, perseguidos nas escolas oficiais. Naquela época, a religião oficial era a religião católica, e as escolas, elas eram controladas pela Igreja Católica. Filho de protestante, filho de republicano, filho de abolicionista, eram olhados de lado e eram maltratados. E essa mulher, Miss Mary Anne, e o seu marido resolvem, na sala de jantar da sua casa, começar uma escolinha. Começa para 3 meninas, 3 filhas de protestantes. Mas começa com uma pedagogia diferente. Naquela época, as nossas escolas eram terríveis. O sistema educacional era decorar e falar em voz alta. Castigo corporal. Se não tivesse da linha, apanhava. E, entre outras coisas, a perseguição para quem era filho de protestante. Começam com 3 meninas e começam com um sistema
diferente, o sistema americano, intuitivo, em silêncio, sem castigo corporal e com uma aula gostosa. Vai começando a surgir gente, olha, eu também quero estudar, quero que a minha filha estude aqui. Daqui a pouco a salinha de jantar da casa deles não comportava mais. E aí, meu irmão, começa a história do Mackenzie. Uma história que começa com um jovem idealista, com a sua esposa que compra o ideal e com o amor que eles têm pelas crianças que estavam recebendo, de uma certa forma, preconceito e que recebiam também um sistema educacional ultrapassado, antiquado. Resumindo, em pouco tempo vieram as filhas dos republicanos, depois vieram as filhas dos abolicionistas, dos positivistas e daqui a pouco chegou a filha também de um escravo. E todos estudavam na mesma sala. Daqui a pouco começaram a chegar os meninos. Escuta, mas é só para as meninas? Naquela época, o sistema de ensino no Brasil separava meninas de uma sala, meninos de outra. E a escolinha protestante, naquela época não chamava Mackenzie, a escolinha protestante foi a primeira a ter turma mista, meninas e meninos. E aí começa uma revolução que, para que vocês tenham uma ideia, em 8 anos, aquela escolinha que começou na sala de jantar da casa dos missionários chamou a atenção do imperador. E Pedro II vem ao São Paulo e diz assim, eu quero conhecer essa escolinha dos protestantes. Estou resumindo, daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre essa história, sobre a história desse homem, mas o que a gente depreende logo de início daí é que tudo começa com gestos de amor. Com gestos de amor. 23 anos, sai dos Estados Unidos, vem para cá, quero dar aula, quero ser médico, daqui a pouco começa uma escolinha, e essa escolinha hoje tem 45 mil alunos. Fantástico. E é o Mackenzie. E essa ação, como o senhor mesmo disse, frisou, começa de uma forma simples, de uma forma amorosa, para tomar a proporção que tem hoje, para se expandir país afora, multiplicando o número daqueles que aqui estudam e que exatamente por conta disso são de alguma forma contagiados com essa ideia e com esse espírito de voluntariado. Professor Solano, o que seria, como é que o senhor, na sua opinião, o senhor definiria esse conceito de Mackenzie voluntário, que acaba sendo muito mais do que uma ação específica, né? O Dia Mackenzie Voluntário, o conceito do Mackenzie Voluntário, ele começou a ser concretizado em 2004. E ele vem justamente colocar em prática, cristalizar tudo aquilo que o Dr. Ézio falou desde o início, está presente na vida do Mackenzie, na sua história. Em 2004 foi decidido que uma ação específica concentrada seria feita pelo Mackenzie para colocar em termos concretos esse amor que permeia a instituição e que nós queremos despertar na vida dos alunos e das pessoas que trabalham e das que interagem com o Mackenzie também, como fornecedores, como amigos, todos esses se congregam naquilo que ficou conhecido como Dia Mackenzie Voluntário. E essa multiplicação que começa numa cidade, daqui a pouco você tem quase o país inteiro envolvido, quais são os números de uma ação como essa, ou dessas várias ações que se complementam, né, que de alguma forma se multiplicam também? Hoje em dia nós temos em torno de 200 projetos. São projetos pontuais, semelhantes àqueles que nós vimos aí no VT. Esses projetos estão concentrados, obviamente, em São Paulo, na sua maioria, porque o Mackenzie tem a maior concentração aqui em São Paulo. No entanto, ele abrange hoje já 18 estados. Estados como o estado de Tocantins também, nós temos um projeto lá que é realizado na mesma ocasião, né, nesse mês de outubro, onde nós concentramos essas ações. Depois de São Paulo, nós temos a Bahia, sendo o segundo maior estado, com o número de projetos, depois Minas Gerais e aí Pernambuco. Isso representa cerca de 30 mil voluntários. 30 mil pessoas que fazem projetos, se envolvem nos projetos e dão entrada nesses projetos de uma forma organizada no site do Mackenzie, com líder, com plano, especificando os recursos, as necessidades, e aí entra o Mackenzie apoia na uniformização, na organização, apoia com alguns recursos e materiais que são necessários a esses projetos. De tal forma que hoje a gente contabiliza cerca de 400 mil pessoas beneficiadas através dessas ações. Um número como esse merece uma salva de palmas, né, gente? Porque é um reconhecimento de um trabalho bem feito. E
Em geral, a gente costuma dizer que as coisas não acontecem se não tiver um exemplo que vem de cima. Jesus foi para todos nós o maior líder que já existiu e tinha como uma de suas máximas servir ao próximo, né? Ele chegou até a dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. Chegou a afirmar, maior é aquele que serve. Dentro dessa perspectiva, há um VT que talvez seja bastante interessante para que você observe e veja, que a gente chama de comitiva da presidência, onde você vai observar que não apenas o exemplo vem de cima, mas talvez a oportunidade, né? É aproveitar uma oportunidade especial que vocês nos dão e que nós vamos assistir juntos agora. Solidariedade, boa vontade e muita alegria. Assim se resumiu a visita da comitiva da presidência do Mackenzie às ações dos projetos sociais realizados no dia 8 de outubro. Começando pelo campus Alphaville, a comitiva foi conhecer o projeto Frutas para os Bichos, que realizou o plantio de árvores frutíferas silvestres. O meio ambiente, às vezes, não é lembrado nesses projetos. E esse, pelo menos do Mackenzie Tamboré, é o único projeto que trata especificamente do meio ambiente. O projeto começou com 150 árvores, plantio, e agora a gente está completando já a 1000ª árvore esse ano. Tem um monte de tipo de árvore, tipo pitangueira, seringueira, ipê, o pessoal achou. E acredito que o que visa mais é plantar qualquer tipo de árvore, não tem um específico, é mais a ação em si. O verdadeiro resultado do projeto só poderá ser visto e sentido daqui a alguns anos, mas as sementes já estão sendo plantadas. Hoje é um dia muito especial, porque o Mackenzie está nesse dia com projetos no Brasil inteiro, o Mackenzie voluntário, né? E eu tive o privilégio hoje de poder plantar um ipê amarelo. Eu acho que é uma atitude maravilhosa, porque nós estamos plantando para as futuras gerações. Em seguida, a comitiva seguiu para o projeto MAC Recreação, que este ano já está na sua 5ª edição. Neste dia, o projeto recebeu 120 crianças da EMF Júlio Gomes Camisão de Barueri. Além das atividades esportivas, o MAC Recreação também tem como objetivo marcar a vida e a trajetória dessas crianças. Todos os dias Deus nos dá saúde, Deus nos dá talentos, Deus nos dá a oportunidade de estar aqui no Mackenzie. E é uma chance de repartir um pouquinho com eles. Eu tenho certeza que eles saem daqui impactados não só com o verde, com a beleza do campus, mas com alguma coisa que está por trás e que nos move a tentar dividir essa alegria com eles. E certamente eles são tocados. Na sequência, foi a vez da visita ao projeto Maneiras de se Encantar com o Mundo, interagindo com as diferenças. Pelo 5º ano, o projeto proporciona momentos de integração para 60 deficientes visuais. Momentos de histórias, momentos de música e essa confraternização deliciosa são as doações de Bíblia em áudio em livro, que eles recebem de todos os voluntários. É uma coisa maravilhosa. Para fechar o primeiro sábado do Dia Mackenzie Voluntário, a comitiva da presidência seguiu para a comunidade Bento Bicudo, localizada na Lapa. Hoje está acontecendo uma festa sensacional, que é a festa do Mackenzie, a festa do voluntário, onde que é a necessidade é ajudar as crianças e as pessoas que têm necessidade. E essa parceria, o CDC Bento Bicudo e a Mackenzie, foi uma dádiva de Deus que tem acontecido. Além de atividades e serviços para os adultos, o projeto também contou com muita diversão e brincadeiras para a garotada da comunidade. A gente trouxe pintura, desenho, fazer pintura no rosto, eles mesmos pintarem para a gente ver o desenho e esmalte para as meninas, para não esquecer esse lado da beleza, da vaidade. Assim. Vocês não sabem a alegria que eles têm um retorno para a casa deles, né? E eu tenho certeza que pelo que eles vão ver aqui hoje, eles vão ter vários exemplos de pessoas que estão aqui presentes, principalmente a garotada, né, os adolescentes que vão jogar uma bola, os adultos.
Parabéns a Ellen pela reportagem, gostamos muito. Doutor Ézio, professor Solano, como é que foi esse dia aí? Como é que foi a experiência do campo lá? Foi muito bom, viu? Olha, começamos cedo, começamos lá em Alphaville, plantando árvores. Já falta, para mim, só falta escrever um livro agora. Falta pouco. Depois estivemos visitando outros projetos, muitas crianças nesses projetos, e terminamos lá na comunidade Bento Bicudo, onde encontramos o Basílio, lá o homem que fez o gol do Corinthians, né? E foi muito bom, viu? É muito bom plantar árvores e plantar o bem. E foi isso que fizemos naquele dia, e é isso que o Dia Mackenzie Voluntário faz todos os anos, semear o bem. Semear o bem. Professor Solano. Tivemos uma excelente oportunidade também de ver um trabalho feito com deficientes visuais, né? E é um trabalho de teatro, então a gente fica espantado. Como é que deficientes visuais irão aproveitar uma apresentação teatral? Mas na realidade, feita com muita competência por um grupo que tem especialização exatamente nessa área, e a comunicação nós poderíamos visualizar na face daqueles que estavam ali presentes. Pessoas que não têm a dádiva da visão, mas que nem por isso deixam de interagir com o mundo e deixam também de ser não somente recebedoras dessa solidariedade, desse amor, mas por sua vez tornam-se também portadoras e doam muito mais do que recebe. Esse eu acho que é o espírito do Dia Mackenzie Voluntário, que tenta cristalizar, né, esse viés que está presente no Mackenzie e faz parte também da essência da fé cristã que nós temos também na raiz do Mackenzie. Durante muitas décadas, né, o mundo enfatizou uma certa coletividade, mas às custas do indivíduo. Depois parece que em décadas mais recentes nós estamos enfatizando a individualidade, né, e deixando de lado essa visão social. Mas a Bíblia, que está também presente no Mackenzie, ela mostra a singularidade do indivíduo, cada pessoa especial, criada singularmente à imagem e semelhança de Deus, mas com responsabilidades para com os seus semelhantes. Esse ponto do amor cristão, que talvez seja uma essência do que é feito, do que está sendo feito, é um ponto que eu gostaria de conversar com vocês, até para ouvi-los um pouco mais sobre esse assunto. Quero aproveitar a oportunidade de estar aqui com essa plateia sensacional. Estamos recebendo aqui a missionária, obrigado, viu gente, vocês são maravilhosos. Missionária Arioneide, missionária, você também desenvolve e você teve a oportunidade de participar de projetos como esse. Como é que foi o projeto que você participou? Qual foi a sua experiência? Está tudo bem? Tudo bem. Que bom. Bem, para nós do Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social foi maravilhoso, porque foi um momento de socialização, cidadania e amor. Saímos daqui da Universidade Mackenzie com 3 ônibus, quase 100 voluntários da própria universidade. E do Cefas, do Centro Presbiteriano, que fica em Carapicuíba, na Coab 2, com 3 ônibus também, quase 100 crianças e todos voluntários. Todos os funcionários. Então foi assim, maravilhoso, eles gostaram muito, lá teve brincadeiras, eles puderam conhecer o zoológico, teve criança que foi pela primeira vez conhecer o zoológico, não conhecia ainda, teve também funcionários também que não conhecia, então foi assim, um momento muito ímpar na vida deles, muito marcante, e os voluntários foram assim maravilhosos e puderam sair, teve um momento de tranquilidade, de compartilhar o amor, e essas ações foram desdobradas durante a sala de aula, porque eles voltaram e fizeram assim, falar sobre a Arca de Noé, então assim, puderam aproveitar esse conhecimento ali na prática para a sala de aula. Tudo bem, fala bem, né gente? Parabéns, né? Fala bem, né, missionária? Vamos ver, tá de volta, tranquila. Essa experiência do retorno, que é uma experiência interessante, tanto dos voluntários, como é que volta um voluntário? O voluntário, eventualmente, ele tem toda uma expectativa, ele está feliz, ele está animado, ele se sente honrado. Alguns, talvez, até tenham uma certa dificuldade para ir, não, olha, eu não posso ir e tal, e alguém, não, vai ser legal, vai ser importante. Como é que é a volta do voluntário? Ou seja, depois que foi realizado o trabalho, qual o retorno que ele apresenta? Olha, realmente, depois do término do trabalho, eu tive esse trabalho com o voluntário, no sentido de ele querer o tempo todo entrar no ônibus para novamente despedir das crianças. Olha. Foi um amor muito grande. Ele teve voluntário que saiu dali e eu tive que mandar esperar o ônibus para ele comprar presentinho para a criança. Meu pai. Foi um dia muito especial para nós, muito. Que bacana. Isso é muito especial. Ao seu lado,
professor Éder. Professor Éder, como é que vai o senhor? O senhor está bom? Tudo bem. Passa o microfonezinho aí, missionário. Eu gostei. Não, mas eu falei do trabalho nosso lá. Mas eu vou deixar você falar de volta. Gostou mesmo, gente. Eu estou impressionado. Antes aqui estava assim, olha, eu estou com medo de falar, agora empolgou, viu, Éder? Professor Éder, o senhor professor de que área? Eu sou professor da área de saúde, especificamente na farmácia. Na farmácia. E como é que foi a sua experiência também? O que você tem a relatar sobre o seu trabalho de campo? Foi fantástico, né? Então, eu represento o pessoal da farmácia e quando a gente vai nessa ação voluntária, normalmente a gente verifica a pressão arterial da população atendida e a gente determina a glicose também do pessoal. Então, e os alunos, eles se empolgam, eles se doam completamente quando eles vão para essa ação. E o retorno que a gente tem da população é muito grande, né? Então a gente verifica a pressão, que aparentemente é um gesto simples, mas a gente tem em troca um sorriso, um abraço, um agradecimento, enfim, todo mundo sai engrandecido, né? Enfim, diferente do que entrou. Na volta também, nós voltamos muito cansados, né? Mas muito felizes, enfim, trabalha bastante, mas o retorno é muito bom e é muito interessante porque muitas vezes, como você mesmo falou, os alunos às vezes ficam apreensivos, né, na ida, e na volta eles já começam a perguntar, vem cá, quando que é a outra? Quando que é a próxima? Quando que é a próxima? E o retorno que a gente tem da população é fantástico, é indescritível, é muito bom. Esse olhar, né, porque primeiro a gente olha nos olhos das pessoas e observa tristeza, e depois você poder despertar ali alegria, esperança, desespero, esperança, alegria, tristeza, essas coisas que a gente vai buscando mexer na vida das pessoas e como disse o doutor Ézio, a semente fica, não é? Isso vai germinando, multiplicando mais adiante. Sim. E muito gostoso também que às vezes acontecem algumas situações inusitadas. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas que estão passando lá, de repente elas saem chorando. E muitas vezes a gente fica preocupado, peraí, falei alguma coisa errada, o que aconteceu? E a gente aborda a pessoa depois, mas por que você está chorando? Não, é de felicidade. Porque é muito difícil eu ter esse acompanhamento, essa atenção, né? Enfim, esse carinho todo, né? Então, bem muito essa bom. Situação de chega com tristeza, com ansiedade e sai muito feliz. Graças a Deus. Missionária Arioneide, o que você não falou que você quer falar? Vai cantar o quê? Na verdade, que eu gosto de falar porque nossas ações, elas se desdobram durante o ano inteiro. Então, nós temos um projeto no Centro Presbiteriano, que é o projeto Arte de Crescer. Nós damos aula de informática, com a parceria com o Mackenzie, nós montamos um laboratório de informática. Então, nós damos aula de informática, aula de inglês, arte e cidadania, música, ciranda de leitura, que o Mackenzie também bancou a biblioteca, os livros. E nós temos, com todos esses projetos, são 6 projetos, nós atendemos hoje 930 alunos, quase 1.000 alunos, totalmente gratuito. Professor Éder, vale a pena? Vale a pena. Tanto é que a gente, assim como os alunos, eu também fico perguntando, quando vai ser a próxima? Vamos lá, vamos trabalhar de novo. Vale a pena, sem dúvida. Muito bem. Quando vocês dois escutam isso, né, e observam 2 pessoas que estão envolvidas, comprometidas com esta obra, e a gente falou agora há pouco sobre a questão do amor cristão. Como a gente consegue traduzir isso para que todo mundo entenda, de uma forma muito simples e objetiva, o que o amor cristão significa para a gente, a ponto da gente não ficar onde está, mas a gente deixar o lugar, exemplo do que os missionários fizeram no passado, deixar o seu país, a sua história, para que pudessem investir e se envolver com o próximo, que se tornou essa maravilha que a gente pode observar aqui hoje. Amor cristão. O que significa isso na prática dentro da vivência do Mackenzie? Professor Solano. JR, eu acho que é uma questão de conscientização também do quanto nós somos amados. Uma conscientização também de quanto nós somos insuficientes, de quanto nós somos dependentes da pessoa de Deus. E de quanto Ele fez e faz por nós. Então, na medida em que nós, como pessoas que integram o Mackenzie, se conscientizam disso, na medida em que a própria instituição tem essa conscientização, porque ela é gerida desde a mais alta direção, que é o Conselho Deliberativo, por pessoas que têm isso firmemente implantado no seu coração. Então, isso tem que se traduzir em ações, né? Não é uma coisa que pode ficar contida na própria pessoa, mas tem que ser traduzida em ações concretas e atinge outras pessoas, influencia outras pessoas. E é importante também nós notarmos
que essas ações do Dia Mackenzie Voluntário, antigamente era um dia mesmo. Depois, todas as ações no mesmo dia. Hoje continuam sendo ações pontuais, mas nós decidimos espalhar, porque esses 200 projetos para administrar todos no mesmo dia era muito difícil, espalhar nos diversos sábados do mês de outubro. Mas é importante que a gente saiba que ao longo de meses antes, a preparação para aquelas ações desse dia já vai contagiando nessa preparação o coração de várias pessoas. Por exemplo, alunos do colégio que ficam coletando alimentos ou materiais para aquela ação que vai ser realizada no dia. Isso vai no dia a dia impactando as pessoas e tem resultados perenes. De tal forma que, embora tenhamos um mês especificamente de ação, a ação dura o ano inteiro. Quer dizer, antes até de encerrar esta ação atual, a nova ação já começa e a festa continua. Eu quero agradecer a vocês dois, em especial, por estarem aqui conosco hoje, em meio à natural correria do dia a dia, e pedir que vocês se despeçam do nosso público, agradecendo a presença de vocês dois. Doutor Ézio, presidente do Mackenzie, muito obrigado, doutor Ézio. Obrigado, JR. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer à equipe de colaboradores do Mackenzie. Nossa diretoria de finanças é também diretoria de responsabilidade social, o que pode parecer às vezes um contrassenso, mas não, porque a raiz do bem está também em saber usar muito bem os recursos. Mas eu gostaria de terminar, JR, mandando um abraço para todos os nossos telespectadores, para todos que atuaram no Mackenzie, no Dia Mackenzie Voluntário, que não é só um dia, e aos poucos vai crescendo, daqui a pouco vai passar mais de um mês, e assim eu espero. Mas eu gostaria de lembrar dois gigantes, não tem jeito. Um é o apóstolo Paulo, e o outro é o nosso velho George Chamberlain. O apóstolo Paulo ensina algumas coisas muito interessantes sobre fazer o bem. Ele começa com a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você semeia, você vai colher. Depois ele vai crescendo e vai dizendo o seguinte: o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. E aí eu tenho que lembrar do velho Chamberlain, que com 43 anos deixou a presidência do Mackenzie, entregou para Horace Lane e foi ser missionário no interior do país. O amor dele pelas pessoas era tão grande que na hora de começar a colher aquela escolinha que começou na casa dele e que já estava em Higienópolis, que já tinha um prédio bonito, ele disse: não, agora eu vou para o sertão. Esse homem, em 1902, faleceu, mas antes de falecer, ele leu o Salmo 91 e disse para a família que estava reunida em torno dele: eu estou preparado para a vida eterna. E, finalmente, o nosso grande e querido apóstolo Paulo: não nos cansemos de fazer o bem. Então eu vou desafiar aqui o Solano e toda a equipe da Gerência de Responsabilidade Social. O professor aqui estava falando que já está com saudade. Vamos extrapolar o mês de outubro? Não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o desafio. Aí o desafio, professor. Muito obrigado. Pois é, eu agradeço também, dois agradecimentos. Primeiro, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa atividade que é tão importante no Mackenzie. E segundo, a Gerência de Responsabilidade Social e toda a sua equipe, que coordena tão bem essa atividade. O trabalho que eles têm é um trabalho que ninguém sabe avaliar, a não ser aqueles que estão mais próximos, principalmente nos meses que antecedem, e eles fazem uma coordenação tão brilhante. Muito obrigado à equipe da Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia, e muito obrigado aqui a oportunidade que nos foi dada. Foi uma alegria recebê-los, também foi muito bom ouvir essa dupla maravilhosa, missionária, tão querida, que Deus continue a abençoar. Professor Éder, muito obrigado. E essa plateia sensacional, muito obrigado aos convidados também. Vamos ter agora um VT especial, daqui a pouquinho nós retornaremos com mais convidados especiais. Preocupado com o meio ambiente e com a falta de água que afeta tantas pessoas pelo mundo, o Mackenzie implantou um projeto de captação de águas das chuvas. Em 2010, o Instituto, em parceria com a Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia, viabilizou o projeto que capta águas das chuvas para a lavagem e limpeza do campus de Higienópolis. Na verdade, essa ideia surgiu de uma visita do nosso antigo gerente, o reverendo Marco Sérgio, de um projeto que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem em uma região que chama Afogados de Ingazeira. Então, nessa região, o pessoal vive, por meio de cisternas,
a falta de água nessa região é muito grande. O índice de chuva é tão baixo que ele chega a ser comparado com os desertos, né? Então, visitando essas comunidades, a gente percebeu que a falta de água ela afeta muitas pessoas. Além da economia de água, esse projeto ainda é uma iniciativa para minimizar as recorrentes enchentes em São Paulo. Então a gente economiza com essa medida, a gente deixa de usar água tratada e usa a água que vem, né, da natureza e economiza e acaba não só contendo a água da chuva que ia direto para as redes, né? A gente acaba minimizando e contribuindo com um problema que a gente tinha também. Quando tem muita chuva, vai muita água para as redes e acaba tendo aquelas enchentes, todo aquele processo que a gente sabe que acontece aqui em São Paulo. Instalados em pontos estratégicos, o Mackenzie possui 3 tanques para o armazenamento de água, sendo 2 de 20 mil litros e outros de 30 mil litros. Então a gente fez um estudo de vários telhados e pontos onde a gente pudesse colocar esses coletores que também ficassem visíveis. A ideia não só trabalhar essa parte da economia, mas também trabalhar a conscientização do nosso aluno e de toda a comunidade mackenzista para essa causa que é tão importante, né? Preservar o meio ambiente hoje está em pauta em todas as agendas mundiais. Esse projeto faz parte do MAR, o Mackenzie Ambientalmente Responsável, que possui diversos projetos pilotos, como a arrecadação de papel no campus. Nesse projeto, os papéis descartados são separados e selecionados para doação à Corpel, uma associação de catadores de papel do centro de São Paulo. Em 2010, a gente também lançou, ainda na parte de reciclagem, o nosso minhocário, que a gente também tem a preocupação de não mandar tanto lixo para os aterros de São Paulo. Essa também foi uma medida que a gerência implementou, trabalhando com os nossos colaboradores da praça de alimentação. Então, todo o material orgânico que eles produzem quando eles fazem as alimentações para os nossos alunos, professores, eles já separam no processo mesmo de manipulação, de elaboração dos alimentos, eles já separam aquela parte orgânica, que são as cascas, os talos. Isso tudo é mais uma prova de que a preocupação com o meio ambiente já faz parte do DNA do Mackenzie. O Mackenzie, ele atua em São Paulo há 141 anos, então ele tem uma tradição forte aqui na cidade de São Paulo e ele tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Uma das diretrizes que está inclusive no planejamento estratégico é trabalhar essa questão da responsabilidade socioambiental no nosso campus. O Mackenzie é muito preocupado com as questões ambientais e com as questões sociais e a gente acredita que por ser uma escola a gente não tem que só ensinar, a gente tem que fazer também e dar o exemplo. Doação é muito mais que um presente. É uma demonstração de carinho e humanidade. Norteados por essa crença, alunos e funcionários do Mackenzie mobilizam esforços em diversas ações que visam ajudar ao próximo. Confira algumas delas. O Diretório Acadêmico Abraão de Moraes apresentou uma solução criativa para arrecadar alimentos. Ao invés de cobrar a taxa de inscrição para as atividades da Semana de Biologia, os líderes do diretório pediram 1 quilo de alimento para cada atividade realizada. As doações superaram e muito as expectativas. E o nosso objetivo era bater 1 tonelada, a gente conseguiu isso e o resultado tá aí. Agora a gente vai dividir entre 2 instituições, uma indicada pelo Mackenzie e a outra que é o Orfanato Santa Terezinha, lá em Carapicuíba, que a gente ajuda há muito tempo já. Arrecadar alimentos para pessoas necessitadas também é o lema do projeto Faça a Diferença, que conta com a participação dos alunos do ensino fundamental.
É um projeto em conjunto com a capelania do colégio, onde nós arrecadamos alimentos não perecíveis para que seja usado num acampamento que é feito todos os anos, geralmente no final do ano, pelo colégio, pela capelania do colégio. Os alunos da educação infantil não ficaram de fora. Por meio do projeto Amigos do Bem, as crianças puderam colaborar com brinquedos, DVDs, livros e alimentos. Desde que nós publicamos o projeto, nós enviamos para casa, falando do nosso projeto, via agenda. E os pais das crianças são os nossos colaboradores. Eles abraçam a ideia, eles encaminham as doações. E as crianças gostam muito, porque além de trazerem as doações, nós trabalhamos com elas o valor disso, por que é importante, por que fazemos, para quem doamos. Os frutos dessa parceria vão direto para o projeto Semear, localizado na cidade de Cajamar. Com o material arrecadado, as crianças atendidas pelo projeto terão uma nova brinquedoteca. O projeto Semear ele é plantando esperança e colhendo vidas para a vida. Então, nossa esperança aqui com essas crianças, né, que é o nosso sonho, que eles cresçam solidários e que eles venham um dia ser voluntários nesse projeto que eles ajudaram hoje a plantar, que está nascendo agora. Está sendo plantado, né? Vamos cegar para que ele cresça. Esse é o Palco Mackenzie, um dia tão especial, um tema tão especial que mobiliza, que mexe com a gente, que agita a nossa alma e que faz com que a gente pense tão somente no próximo como alguém especial que faz parte da nossa vida. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje aqui duas meninas maravilhosas, poderosas. Quero apresentar, que vocês recebam com a salva de palmas com muito carinho, Mirta Pegoraro, que é voluntária do Centro de Voluntariado de São Paulo, faz parte desta ação, dessa mobilização especial desde 2004. Mirta, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou feliz por estar aqui. Alegria nossa. Podendo falar sobre essa causa tão maravilhosa que muito é o voluntariado. Salva de palmas para Mirta, minha gente. Obrigada. A nossa segunda menina, como é bom dizer isso, as meninas são fantásticas, a nossa querida Eleni Vassão, que tem um ministério, um trabalho bastante amplo e está aqui para falar sobre o projeto Mãos e Coração. Nós vamos recebê-la também com a salva de palmas. Eleni, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Nós temos uma terceira menina que agora essa menina vai cantar e vai encher aqui a nossa vida de música e de alegria. Ellen Alves, seja muito bem-vinda. Nós vamos querer ouvir canções aí na sua voz e vai ser muito bom ter você com a gente aqui. Você vai cantar uma música agora. Qual é a música que você vai cantar? Vou cantar a música Meu Escudo. Meu Escudo? Uhum. Vamos ouvir então? Vamos. Ellen Alves. É tão bom, Senhor, saber que Tu me sondas e conheces o que vai no meu interior. É tão bom, Senhor, saber que estás comigo, que me guias e proteges onde eu for. É tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Tua palavra nos inunda e não nos deixa sós, pois o Senhor é minha força, o meu escudo, é tudo que eu tenho no mundo, nele eu posso confiar. Pois o Senhor é minha luz, o meu caminho, com Ele não ando sozinho, vivo pra Te amar. Eu vivo pra Te amar,
Jesus. É tão bom, Senhor, saber que tu me sondas e conheces o que vai no meu interior. É tão bom, Senhor, saber que estás comigo, que me guias e proteges onde eu for. É tão bom, Senhor, ouvir a tua voz. Tua palavra nos inunda e não nos deixa sós. É tudo que eu tenho no mundo, nele eu posso confiar, pois o Senhor é minha luz, o meu caminho, com ele não ando sozinho, vivo pra te amar, pois o Senhor é minha força, o meu escudo, nele eu posso confiar, pois o Senhor é minha luz, o meu caminho, com ele não ando sozinho, vivo pra te amar, eu vivo pra te amar, oh, vivo pra te amar. Obrigado, Ellen. Obrigado. Que música bonita, né? Que ajuda a gente a pensar e a lembrar que Deus é o nosso escudo, né? E no meio de tanta tormenta, de tanto problema, de tantas dificuldades que todos nós enfrentamos. E é tão importante quando a gente percebe que Deus levanta pessoas e essas pessoas estão nos lugares certos para serem agentes dele, muitas vezes de consolo, de conforto, de encorajamento, de apoio, de socorro numa hora tão especial. Talvez, Mirta, você tenha essa experiência de trabalho no centro de voluntariado. Aliás, conta para a gente um pouco dessa história, porque acaba sendo um centro de voluntariado que se tornou uma referência, né, e que acaba produzindo novos órgãos, novas instituições que trabalham com isso. Como é que é essa história? Conta pra gente. É verdade. Em 1997, um grupo da sociedade civil, através de pesquisa, descobriram que existia um potencial de mobilização muito grande em São Paulo, para que as pessoas se tornassem voluntárias e se fizessem a sua parte no sentido de ajudar a promover, né, e consolidar o trabalho voluntário. E aí resolveram, então, abrir o Centro de Voluntariado de São Paulo, que é onde a gente coordena e promove a consolidação no sentido de capacitar pessoas que tenham esse interesse de se engajar em causas solidárias, quer dizer, promover a educação para um exercício correto da solidariedade. Então, essa capacitação, esse treinamento que nós damos, tanto para as pessoas como para organizações sociais, para empresas, para escolas e para outros segmentos, a gente, através disso, faz uma multiplicação. Quer dizer, nós vamos canalizando as pessoas para que elas acreditem que é possível, sim, fazer o bem, que se engajem em projetos sociais, de que a gente possa cada vez mais aumentar o número de pessoas interessadas e que socialmente se preocupem com essas injustiças que a gente tem. De alguma forma, é até uma volta ao que teria que ser sempre, né? Sim. Quer dizer, ensinar as pessoas a lidarem com o próximo, a verem o próximo de uma forma... Quais são os tipos de treinamentos que vocês oferecem? Então, nós temos uma palestra aberta ao público, que é a primeira ideia, né, que a pessoa tem quando ela chega ao centro: quero ser voluntária, não sei, e normalmente a pessoa sempre diz, né? Eu quero fazer alguma coisa, mas não sei fazer nada. Então, essa palestra vai ilustrar muito
o que é ser um voluntário hoje em dia? Porque o voluntariado ele já existe há muitos anos. A gente acha que não. E a partir do Ano Internacional do Voluntário é que as pessoas começaram a se engajar, mas na verdade, 1543 nós já tivemos a chegada das Santas Casas, que a gente sabe que usa muito os voluntários, enfim. Mas a pessoa chega assim achando, não sei o que fazer. Então nessa palestra nós vamos colocar qual é a expectativa sobre o que é ser voluntário hoje. Como em qualquer área e qualquer profissão, a gente diz que a fila anda. E no voluntariado também. Por quê? Porque nós não podemos ter aquela ideia do voluntariado assistencialista. Hoje a gente espera de um voluntário uma postura diferente. Então nessa palestra a gente vai falar um pouquinho. Às vezes as pessoas acham que ser voluntário necessariamente tem que trabalhar numa ONG. E que às vezes não, a sua postura do dia a dia te faz um voluntário. Quer dizer, na verdade, a pessoa precisa entender que o que a gente devia ter nato, né? Quer dizer, ser voluntário devia ser uma coisa do dia a dia, natural. Mas essa palestra coloca você a refletir a respeito disso. Que você tem várias formas de se tornar voluntário, ou indo trabalhar numa ONG, ou fazendo um trabalho virtual, ou fazendo um trabalho individual, ou participando de grupos e comunidades. Então essa palestra você vai ter um todo. Então começa aí. Entendi. Depois nós temos as empresas que também hoje, por uma responsabilidade social muito grande, querem engajar seus funcionários às suas comunidades. Então também nos procuram para saber que tipo de trabalho e projeto elas podem ter. Depois nós temos as organizações sociais, que são nossas parceiras, quase 1000 organizações sociais hoje são parceiras do Centro de Voluntário, onde a gente recebe as pessoas da organização para que elas participem dos nossos cursos e palestras. Nós temos cursos de gestão de voluntário, coordenação de voluntário. Nós temos parcerias interessantes que nos trazem palestras internas como captação de recursos para uma ONG, como motivar os voluntários de uma organização, porque você ter voluntários motivados é uma coisa bastante difícil. Eu estou achando impressionante porque, de uma forma especial, as pessoas querem, você já disse isso, as pessoas querem ajudar, querem buscar ser úteis para alguém, e eles não sabem como. É verdade. Ao conhecer as possibilidades, talvez isso se multiplique. Eleni, essa sua experiência, você no seu dia a dia percebe que as pessoas querem de alguma forma gerar alguma coisa para o outro? A gente falou no outro bloco aqui sobre a questão do individualismo, que é uma realidade, né? A gente vive num mundo capitalista, individualista, as pessoas e outra coisa, as coisas são muito instantâneas, querem tudo imediatamente pronto. Quando a gente revê esse assunto para colocar um tema como esse, que de alguma forma ganha ibope, ganha moda, as pessoas querem ser parte de projetos como esse, é uma realidade que você percebe no seu dia a dia? Olha, nós começamos o voluntariado dentro dos hospitais há mais de 30 anos, talvez. Eu estou engajada diretamente na formação de voluntariados para a visitação hospitalar há 29 anos. E tenho visto que as pessoas querem ajudar, mas realmente não sabem como. E o grupo que eu lido com ele é um grupo bem específico porque eles foram sensibilizados através de enfrentarem uma adversidade muito grande. Então passaram por uma doença muito séria na família e se sentiram sem ajuda, sem suporte e precisam de um suporte que os conforte, que os carregue no colo nessa hora. Então nós preparamos esses voluntários para estarem atuando em vários hospitais. Comecei no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde fiquei como capelã titular por 22 anos. Hoje eu estou no Hospital do Servidor Público do Estado, no Hospital Emílio Ribas e vários outros, onde a necessidade é gritante. E os voluntários que nós participamos, que nós preparamos, são pessoas sensíveis, que têm que estar principalmente prontas a ouvir. E também tem que ter uma maturidade, um equilíbrio muito bom, porque tem que oferecer respostas às questões mais difíceis, que são as questões levantadas em meio à dor, em meio à sombra da morte. Vocês duas trazem para a gente uma colaboração especial, porque vocês duas são mulheres de ação,
e ao mesmo tempo de propor uma reflexão, ou seja, de tentar de alguma forma orientar, ensinar, capacitar as pessoas, envolvê-las em ações como essa. Eu quero ouvi-las um pouco mais sobre esse assunto, dentro dessa experiência, até alguns casos, né? Todo mundo gosta de ouvir um caso, né? Então, algumas experiências que vocês podem destacar desse tempo, dizer, olha, essa foi uma experiência bastante interessante. Eventualmente, uma ação que foi preparada, ou talvez uma pessoa cuja experiência foi bastante difícil no leito de enfermidade, que ao ser erguida, conseguiu ver nisso uma oportunidade. A gente vai para um VT agora muito especial. Brasil é um país altamente esportivo, nós estamos aí pensando em Copa do Mundo, em Olimpíada o tempo inteiro, em Pan-Americano, enfim, essas coisas que estão no nosso dia a dia. Futebol, evidentemente, está no topo, mas há um esporte que está crescendo. Cada dia que a gente assiste, a gente aprende um pouquinho mais. Um VT especial que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Roda o VT. Apesar de não ser difundido no Brasil, o rugby é um dos esportes por equipes mais populares no mundo. Em um sábado de muita chuva, fomos acompanhar o projeto Rugby Fazendo Bem também e pudemos conferir diversas crianças jogando rugby literalmente na lama. Ali, foi possível observar como o esporte e a solidariedade podem proporcionar dias melhores na vida de crianças e adolescentes. Então eles fizeram esse campeonato, onde cada clube é um time da Copa do Mundo. Tem até o Rugby para Todos, que não é um clube, é um projeto social. E a gente, no Mackenzie, a gente vai auxiliar na arrecadação de alimentos, enfim, todas as crianças vão ser premiadas. É um evento para fomentar mesmo o esporte, para ter uma divulgação maior e para as crianças se interagirem mais. E aí é uma junção da comunidade pobre e, de uma certa forma, praticando um esporte de elite junto com pessoas também de um certo nível social, né? Então, as várias ações do Mackenzie Voluntário é no sentido de incentivar a cultura, o esporte e ajudar a comunidade carente nesse particular também, né? E apesar daquela chuva toda, os jogos não pararam. Primeiro a gente perdeu da França, no segundo eu consegui fazer um try no meu primeiro jogo. E o que você achou do dia de hoje? O que aconteceu aqui? Me conta um pouquinho. Chuvoso demais, mas deu pra jogar, deu pra se divertir. E você gostou? Bastante. Fazer o bem faz bem. É assim que o Mackenzie interpreta suas ações solidárias e atrai voluntários para os eventos. Não foi diferente para Luiz, aluno e voluntário do Mackenzie. Eu sou mackenzista desde os meus 17 anos e venho desde o início desse projeto Mackenzie Voluntário. Eu já fui líder e hoje sou voluntário. É muito gratificante por ajudar ao próximo. O tema principal representa bem o que é o evento. Fazer o bem faz bem. Para nós e para quem está se beneficiando. Bom, né, minha gente? Sensacional. Muito bom. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de estar aí no rugby ou não? Alguém tem medo? Não, também não, né? Tem medo? Tem medo? Quem tem medo? Você tem medo? É mesmo, é? Tá bom, é um esporte diferente, nós todos estamos nos acostumando a ele, mas o Brasil também é um país que gosta muito de automobilismo, e nós estamos recebendo aqui, e quero pedir a vocês uma salva de palmas aqui para Leandro Guedes. Obrigado. Olha, vou dizer para você o seguinte, eu gosto muito de velocidade, gosto de assistir e tudo mais, e sempre achei que kart fosse uma coisa fácil. Alguém já andou de kart aqui? Levanta a mão aí, se alguém já andou, anda bem, Mirta? Anda bem? Não, muito mal. É mesmo, né? Bem-vindo ao clube. Muito mal. Quem mais aí? Você anda bem, professor? Mais ou menos, anda bem, né? Muito bem. Agora, esse rapaz, esse menino que está aqui, é um menino, um jovem, um adolescente, mas tem uma carreira
brilhante já no pouco tempo que ele tem de automobilismo, especialmente no kart, onde ele está desenvolvendo, aprendendo e se multiplicando. É impressionante quando a gente vê esse menino, quando ele entra no kart, ele se transforma, né? Leandro Guedes, você está no kart há quanto tempo já? Desde os 11 anos. Desde os 11 anos, isso quer dizer... 4 anos. 4 anos. Então você imagina bem, olhando para ele, tem 15 aninhos, esse rapaz aqui, solteiro. 15 anos. Então, você começou no kart tinha algum interesse especial? Você achou que você era bom no kart? Na verdade, assim, a gente entrou no kart numa vez que a gente foi, assim, a gente tinha ido no mercado, aí tinha um kartódromo lá. Aí, enquanto o pessoal tava fazendo compras, eu fui lá. Aí, fui gostando, toda semana eu ia lá, aí fui desenvolvendo. E hoje corre muito bem. Pra você ter uma ideia, eu resolvi um dia, eu disse, eu vou lá. Porque eu achei que era fácil. Um carrinho você entra lá, né? Não é isso o kart, né? O carrinho você entra lá, você senta, acelera. E quando o camarada veio me dar orientação, eu perguntei para ele, onde é que acelera? Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Ele falou, é aqui. E o freio não precisa. Freio não precisa. Piloto como eu não precisa de freio. E para minha surpresa, meu impacto, né? Na primeira curva eu já fui para o espaço. Mas depois eu me recuperei, afinal de contas eu tinha que continuar. E esse rapaz aqui me deu pelo menos 6 ou 7 voltas. Entendeu? 6 ou 7 voltas. Leandro, quando a gente fala sobre esporte, a gente sabe da influência que o esporte tem na vida das pessoas. A gente viu aí agora esse vídeo do rugby. Como é que você acha que o esporte pode ser usado como uma ferramenta de solidariedade, para promover esse carinho, esse amor ao próximo, às pessoas que precisam, na sua opinião? Bom, assim, o esporte é uma ligação, né, entre, assim, a solidariedade e tal, todas essas coisas estão reunidas no esporte. Você, por exemplo, quando você vê muitas pessoas que têm problemas, tipo, algum problema no braço, alguma coisa assim, fazendo natação, essas coisas para desenvolver e tal. É um negócio muito importante também. E o esporte não deixa de ser isso, né? Uma ferramenta para a solidariedade. E de alguma forma, o exemplo que vocês reproduzem ali, né? O que você faz, as pessoas que admiram acabam repetindo aquilo. A gente vê isso muito final de ano, tem sempre futebol, tem muito jogo que eles fazem exatamente para arrecadar de alguma forma. A gente viu aí grandes catástrofes no país e a importância de um atleta, né, que chega, que vai ao hospital e faz uma visita a uma criança, né, leva uma camisa do seu clube para autografar aquilo. Ele ali, que peso tem isso para uma criança que está ali no hospital, em triste, o pai e a mãe estão cansados, estão já sobrecarregados com tudo aquilo, e chega um atleta e faz um negócio desse. Renova a esperança, faz com que a pessoa queira sair do hospital mais rápido, ficar participando da vida novamente lá fora. Isso anima muito. É diferente isso, muito, né? Muito especial. A gente, quando vê isso, Mirta, por exemplo, a influência que um líder tem, né? Por exemplo, nesse trabalho de treinamento e de mobilização das pessoas, que acaba sendo isso, figuras da área do esporte, tem alguma relação com o centro? Já trabalham com vocês? Sempre quando a gente tem um evento, alguma coisa, tem sempre algum artista que está engajado, participa, porque já que a gente está falando em multiplicação, nós estamos falando em engajamento, quer dizer, eles sempre se preocupam em colocar, porque, queira ou não queira, toda a população vislumbra, né, um artista, conhecimento disso, quer dizer, respeito, tem um respaldo. Eu acho muito importante, eu acho que principalmente quando o Leandro falou da área de esporte, né, você consegue tirar, às vezes, crianças que estão na rua, que estão sem esperança, coloca num esporte, ela para de pensar em coisas ruins e passa a ter uma vida mais digna. Ela acredita que é possível, que as pessoas passam a acreditar nela. Quer dizer, eu sempre digo que o pessoal que tem uma dificuldade social, que esteja passando por um problema social, o que eles querem é se tornar pertencentes à sociedade. E às vezes a sociedade espelha, faz ao contrário. Então, através do esporte, por exemplo, você está, né, trazendo, quer dizer, você está fazendo eles se sentirem pertencentes. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tem que deixar esse recado. A gente não tem que expelir as pessoas que têm e que estão diferenciadas de um problema social, de uma causa social nossa. Nós temos que trazer para a gente, nós temos que fazê-los sentirem pertencentes à sociedade. Eu acho que esse é o maior problema que existe hoje. E, ao contrário, as pessoas acabam ficando
com medo, com rescaldo, cuidado, olha, parece que todo mundo traz uma insegurança. Eu acho que não, eu acho que não tem quem não queira. Às vezes não adianta o dinheiro que você dá para uma pessoa, mas um olhar, um carinho, um sorriso, oferecer para que ele participe de alguma coisa que para ele acha que é impossível. De repente alguém fala, não, descobri em você, eu quero que você faça uma escolinha de futebol, eu quero que você venha aprender. Nossa, isso para ele é de uma importância tão grande para esse ser humano que de repente ele diz, estão pensando em mim, eu existo. Inclui, dá essa ideia inclusão. De pertencimento e dá uma ideia de sonho. Quer ver? O sonho, para todos nós, é algo especial. Obrigado, tá, Leandro? Você volta ainda, fica aqui. Quando a gente fala sobre sonhos, e aí, Cleidinei Martins, você tem um sonho, não é isso? Isso. E você é o tem projeto, um sonho também, né? Eu também e um projeto tenho sonho. trabalha com sonho. Conta pra gente. O projeto Sonho Não Deixa o Sonho Morrer. Eu tirei do samba lá, Não Deixa o Samba Morrer. Mas eu queria um sonho. Mudou bem. Por quê? Porque ele marca. Eu acho que esse nome marca. E todos os voluntários que trabalharam comigo até hoje, eles procuram e falam, Cleide, e aí, o sonho vai morrer esse ano ou o sonho vai continuar? Eu falo, não, o sonho nunca vai morrer, ele vai continuar. E esse projeto, ele é levar a mensagem, meu projeto é missionário. Levar a mensagem cristã, ele não fica em um lugar só. Cada ano ele está em um lugar diferente. Como é que funciona? O que é isso? Ele é um dia feliz com a criança. Em creches, ele já foi feito nas ruas, na praça, na favela. Esse ano ele foi feito na freguesia do Ó, numa creche. Ano passado ele foi feito em uma ONG, onde crianças moravam, orfanato, né? E lá era um centro espírita e nós levamos, não é pregar a religião, mas levar a mensagem, o sonho de que ele é amado, de que existe pessoas que se preocupam com a criança. Então, o foco é o trabalho com as crianças. Crianças. Esse é o foco. Então, creches, orfanatos são essas instituições que são aí o público-alvo do trabalho que vocês fazem. Isso acontece uma vez por ano? Que períodos? Tem períodos fixos? Nós fazemos no dia do Mackenzie voluntário, nós começamos a trabalhar 2 meses antes. Perfeito. Só que, depois que acaba o projeto, nós temos 1 ano que nós ficamos trabalhando com as crianças lá, com a creche. Porque tudo que acontece lá, a diretora, ou dependendo, entra em contato, nós precisamos disso, você pode vir aqui, está acontecendo isso. Eu faço questão de estar em contato com eles também. E deixo um contato meu, telefone, para eles estarem me ligando, me informando o que está acontecendo. Passo as informações para eles tudo que é uma retrospectiva, falando difícil, né? Bonito, hein? Empolgou, hein? Uma salva de palmas, gente. Vamos lá. Isso. Eu passo para a escola com as fotos e tudo mais. E assim, aí fica assim. Eu falo que a minha família está crescendo. Porque eu estou desde o início do projeto Não Deixe o Sonho Morrer. Só que há 2 anos antes do projeto do Mackenzie, eu já fazia trabalho voluntário. E você deve ter, sim, muitas experiências. A gente gosta muito de ouvir experiências, nós vamos ouvir várias experiências agora também. Dessa sua caminhada, trabalhando a questão dos sonhos, trabalhando especialmente as crianças, algum tipo de experiência que você teve, que foi para a sua vida, assim, para o seu grupo, para as pessoas, algo que você jamais esquecerá? Sim. Foi no ano passado, né, que nós levamos o trabalho também para a família, né, das crianças. E nessa ONG, a maioria das crianças lá são crianças já grandes, então eles têm o problema da adoção, ninguém quer adotar crianças grandes. Aí no final do ano nós fizemos um encontro, levamos presentes, brincamos com eles, brincamos a maneira de falar, né, porque com criança, com adulto não se brinca. E essas crianças, hoje eles estão congregando na igreja onde eu congrego. E assim, muitos lá tinham problemas espirituais, falando, porque lá funcionava um centro espírita. E hoje, graças a Deus, eles estão assim, estão caminhando, algumas crianças já se casaram, né? Que eram crianças. Outros, assim, com problemas de saúde sérios, já foram curados, tratados. E assim, tem um tratado, uma coisa boa que veio
não só para mim, como para os voluntários que ajudaram nesse projeto. Então, de alguma forma, essa experiência que você conta é de alguns que estariam fora do alvo, sim, e como crianças já grandes, já adolescentes, imagino, sendo adolescentes, jovens, enfim, isso, que não foram adotados e que de alguma forma se sentem como que sobra, né? Assim, rejeitados, né? E que quando vocês os recebem na própria igreja e são acolhidos, ou em qualquer outro grupo, sim, mas são acolhidos e se sentem integrados. Dá essa ideia do pertencimento, da inclusão, que é tão importante, Cleide. Que legal, hein? Muito bom. Muito bom, parabéns, viu? Na verdade, nós não damos, nós recebemos muito mais é isso aí, do que dá. Muito bem, obrigado, Cleide. Eleni, essa sua experiência no hospital, que ninguém quer ir para o hospital, né? A gente só vai quando realmente precisa. É um tempo em que as pessoas ficam muito sensíveis, a vida passa numa retrospectiva muito grande. Eu sei, por exemplo, que existem pessoas que estão hospitalizadas e não tem ninguém para visitá-las. São pessoas que são definitivamente abandonadas. E isso dói em todos os aspectos. Como é que é essa sua experiência? Alguma coisa assim que você, das muitas que você pôde viver, que você poderia compartilhar com a gente? Alguns pacientes muito especiais. E sempre que nós levamos o conforto e a esperança em Cristo para essas pessoas, nós também estamos preparando-as para serem consoladoras, serem confortadoras, que a ação não pare nelas. Eu estou confortável agora, então acabou o meu trabalho aqui. Não, nós queremos mostrar que, mesmo que ela seja uma paciente hoje, à medida que ela é confortada por Deus, ela também está engajada em levar o conforto a outras. 3 pessoas muito especiais. Tânia, que viveu no Hospital das Clínicas por 28 anos, com paralisia infantil, corpo muito reduzido pela doença, com somente um movimento de pescoço. E ela pedia que colocássemos a sua mão sobre o seu nariz e com movimentos de cabeça ela trazia a mão para a posição certa, encaixávamos a caneta entre os seus dentes, ela segurava com esse dedo e aqui ela escrevia mensagens que nós distribuíamos para o hospital todo em datas especiais. Ela era nossa voluntária muito especial, trabalhando o tempo todo com a capelania. Outra pessoa, Marisa, que estava se preparando para ser um modelo profissional e estava trabalhando e mexeu com algum material altamente inflamável e ela pegou fogo, quase que o corpo todo. Ficou internada por meses, foi confortada, foi consolada. E quando ela recebeu alta, poucos meses depois, ela veio trabalhar na capelania, levando conforto principalmente aos pacientes da unidade de queimados. E ela sabia o que ela estava falando. E os outros que a ouviam falavam, nós vemos que você passou pelo que nós estamos passando. E se você saiu e está aqui nos dando conforto, nós sabemos que podemos ter também essa esperança. E a terceira pessoa, o Silvio, com AIDS, teve 3 ou 4 derrames, ficou em estado terminal na UTI, por pouco não foi, várias vezes. E hoje ele tem uma hemiplegia, o lado esquerdo do corpo é paralisado. Mas mesmo assim, andando com grande dificuldade, ele nos ajuda distribuindo folhetos nos ambulatórios do Emílio Ribas e no Hospital Penteado. E ele tem uma alegria em fazer isso, uma paz. Ele transmite através do olhar, do sorriso, tudo o que Deus fez na vida dele e o que ele pode ter o privilégio de fazer pelos outros também. É muito lindo. 3 pessoas, 3 exemplos, 3 histórias difíceis, 3 pessoas que puderam utilizar o momento difícil de suas vidas. Ali elas foram confortadas, consoladas, animadas, encorajadas, apoiadas e de uma forma muito especial aproveitaram aquela oportunidade para em seguida serem consoladores e apoiadores, enfim, daqueles que precisam tanto. Na vida, nem sempre a gente tem oportunidades. Algumas vezes a gente perde uma chance e essa chance não volta mais. Mas pela graça de Deus, alguns que recebem uma oportunidade
aproveitam isso, não abrem mão em hipótese alguma. Um VT que talvez te ajude a compreender essas simples palavras sobre algo tão profundo e especial como nós vimos e ouvimos agora há pouco. O Lar Bussocaba, em Osasco, recebeu voluntários para um dia de beleza. Cabelos cortados, unhas pintadas e um retoque na maquiagem. O Asilo Hospital acolhe idosos em situação de risco e vulnerabilidade. São ex-moradores de rua que buscam um abrigo. Muitos, inclusive, apresentam problemas mentais. O que chama mais atenção nesse projeto, no entanto, é que os voluntários são alunos do Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, o AEJA Mackenzie. Lembrando que são alunos que são beneficiados por um projeto social do Mackenzie, né? Então eles recebem algo o ano inteiro e esse é o momento do ano em que eles estão tendo a possibilidade de alguma forma devolver isso para o próximo, para o semelhante e, no caso, para um asilo que é um hospital psiquiátrico. Então está sendo uma vivência muito emocionante. São iniciativas como a de vocês que nos ajuda a manter o lar. Nós vivemos de doações, não temos recurso, pessoal. Temos um quadro de aproximadamente 90 funcionários, CLT, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. São atitudes como essas, ações como a de vocês que conseguimos manter. Os alunos do AEJA conseguiram arrecadar mais de 1.000 pacotes de fraldas geriátricas, 1.000 sabonetes, 400 pastas de dente e quase 700 litros de leite, além de roupas e produtos de higiene pessoal. Tudo isso com o empenho de quem aprendeu o quanto é bom ajudar o próximo. E valeu a pena? Sempre vale a pena ajudar o próximo, né? Sempre vale a pena, assim, eu até não acompanho muito junto porque eu sei que eu vou chorar, então, mas é muito prazeroso, assim. É um dos melhores dias que eu estou vivendo por poder ajudar o outro sem nenhum interesse. Isso é assim a melhor coisa. Uma salva de palmas aí para essa ação especial do AEJA. Vale a pena, né? Bem legal, né? Nós estamos recebendo aqui também no nosso estúdio, nós queremos também que vocês repitam essas palmas bem animados como vocês estão aqui, a Paula e o Rubens, que vão contar para a gente sobre essa experiência. Uma salva de palmas para vocês. Paula, como é que funciona isso? Como é que é o dia a dia? Vamos supor que eu e todo mundo que estamos assistindo, a gente não tem a menor ideia nem do que seja AEJA. O que significa essa sigla que é tão comum a nós todos, mas para explicar para a gente como é que funciona. Bom, o AEJA é a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. É um programa do Mackenzie que nós oferecemos educação básica de qualidade aos nossos alunos, desde a alfabetização até o ensino médio. E neste trabalho, os nossos alunos, eles, no Mackenzie voluntário especialmente, eles além de ter o ano todo receberem do Mackenzie todo esse auxílio, no Mackenzie voluntário eles também se doam. Então eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né, em que eles são beneficiados ao longo do ano e no Mackenzie voluntário durante o mês de outubro eles participam do Mackenzie se doando. Nós temos várias ações, foram 5 ações este ano diversificadas, envolvendo idosos, o asilo, crianças e um trabalho interessante que dos nossos alunos nós procuramos fazer, que nem no asilo, nesse VT, nós fizemos um levantamento de alunos que são cabeleireiros, manicures, e aí eles se prontificaram a ir até o asilo para não ser somente a doação dos alimentos, do que levar, mas também de se doar o tempo, né, doar o seu conhecimento. Numa ação também muito interessante, foi na Solid Rock, que nós pintamos aquela instituição.
E nós levamos os nossos pintores, os nossos pedreiros, os nossos alunos para fazerem essa ação em doação daquele dia, daquela mão de obra a ser oferecida para aquela instituição. Isso tudo é muito especial, porque reflete aquilo que a gente sente, aquilo que a gente recebe, né? Parece que de alguma forma essas coisas são multiplicadas, né? Você recebe e você também doa. Isso não para numa pessoa. Professor Rubens, nós vimos aí a matéria, o senhor ficou muito bem no vídeo, o senhor está de parabéns aí e tal. Está no vídeo outra vez agora. Passou no teste. Não é? Professor Rubens, a sua análise, do seu ponto de vista, como é que foi esta ação e o que o senhor percebe, por exemplo? A gente fala sobre os idosos, né? E idosos no Brasil, nós estamos vivendo um aumento do índice daqueles que vivem mais tempo, né? O nosso índice de vida aumenta, graças a Deus, né? Isso nos atingirá, se Deus assim permitir. Como é que o senhor analisa esse impacto que gera na vida de um idoso que ali recebe carinho e amor? Pois é, eu acredito muito que, na verdade, assim, são dois momentos, né? Os idosos do lar Bussocaba, eles pertencem a uma outra geração, são idosos, já são idosos, né? Não serão. E a maior parte eram moradores de rua, né? Andavam pelas ruas da cidade de Osasco e em um determinado momento foram retirados e levados para esse local. E assim, foi extremamente gratificante, a ação foi muito boa para todos nós. Aquele rapaz que falou no VT, o Paulo, por exemplo, foi um dos nossos alunos, né? Todos os alunos participaram, mas a participação do Paulo, por exemplo, foi algo que me marcou, por todos os motivos, né? Primeiro porque ele chegou 2 dias antes da entrega das doações com uma série de produtos que ele havia conseguido em rede social, no próprio condomínio do prédio onde ele mora, academia da onde ele faz parte. E assim, é um aluno que recentemente, por exemplo, eu sou professor de geografia, eu entreguei uma prova para ele corrigida, e ele, sem olhar a nota, olhou para mim e me fez a seguinte pergunta: professor, quando é que a gente vai voltar lá? Né? Então, assim, foi muito gratificante, sobretudo a questão da generosidade desses alunos. Né? Como a professora Paula falou, são alunos carentes. Eu confesso que quando eu inscrevi o projeto, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu sabia da necessidade daquele local, do asilo, e sabia da necessidade dos nossos alunos. Mas, assim, a resposta que eles deram foi algo surpreendente, né? Eu acho que revitalizou. A vontade realmente é continuar fazendo bem. E uma das propostas do Paulo é que nós continuássemos agora no Natal, talvez trabalhando com algum orfanato ou alguma creche. Então, assim, a reação dos idosos, quando nós passávamos pelos corredores do asilo, por exemplo, alguns aplaudiam, né? E literalmente glorificavam a Deus, porque haviam pessoas, né? Alguns idosos nos abraçavam, nos beijavam, outros apenas apertavam a nossa mão, e a gente percebia essa carência e essa necessidade não só do alimento, mas do contato com pessoas, né? Eu costumo dizer que pessoas curam pessoas, e eu acredito que naquele dia a gente teve o privilégio de poder levar isso para aqueles idosos. Dois destaques, por exemplo, das palavras que vocês nos deram aqui agora, é que, primeiro, que a gente não pode só viver doando material. É importante, né? Precisa ter arroz, né? Precisa, mas mais do que isso, a presença, né? A participação, de alguma forma, a doação de si mesmo. Vi aí o exemplo, aí vi no vídeo quem corta cabelo, quem pinta uma unha, quem faz alguma coisa, e que a gente às vezes considera isso de tão grande importância. A mulher, então, meu Deus do céu, a mulher sai do salão de um outro jeito. Ela entrou meio triste, né? Sai de lá feliz da vida e tal. O cabelo, então, nem se fala. Quando chove, ai Jesus, né? Mas a gente vê o quanto isso, assim, é valioso, né, gente? Como isso é importante e pode ser feito, né? Tem gente que sabe fazer outras coisas. Eu, por exemplo, sei preparar um miojo sensacional. Não, mas é um miojo diferente, é um miojo com chocolate. Entendeu? É um miojo, assim, que só eu e talvez eu mesmo queremos experimentar. Mas aquilo que você faz com carinho, com amor, e que as pessoas percebem isso. É diferente quando você sente um objeto.
Quando alguém diz assim, olha, estou aqui para cumprir uma tabela. Eu vi uma história uma vez, diz que um pastor estava no escritório dele, entra uma criança e entra assim correndo e dá um abraço no pastor, e o pastor começa a chorar, impactado por aquela cena, uma cena bonita, e quando essa criança sai, a criança fala assim, -1. E depois ele foi saber que aquilo era só uma campanha, era só uma gincana. Quantos abraços você pode dar? Quem der mais abraços vai ganhar. E de alguma forma, no momento que ele recebeu o abraço, foi uma maravilha. Depois é que ele esfriou. Então a gente não pode sentir objeto. A gente tem que sentir amado, pessoa, ser humano, que é tão importante. A outra impressão que me dá é que não é tão difícil assim, né? Parece difícil, né? Mas pelo exemplo, pela forma como vocês falam e vocês exemplificam isso aqui para a gente de uma forma seguinte, olha, qualquer um de nós pode ser parte disso, você pode ser parte disso, você pode ser alguém que vai produzir alguma coisa diferente, vai abençoar a nossa vida, né, Eleni? Sabe que nós tivemos essa experiência lá no Hospital do Servidor Público do Estado? 60% dos nossos 3 milhões de pacientes são idosos. 60%. E logo, menos de um mês atrás, tivemos o Dia do Idoso. Então, com recursos do Mackenzie, nós compramos squeezes e fizemos uma gravação especial, uma mensagem especial, e fomos dar a cada paciente idoso do hospital. Foi muito interessante porque eles ficaram tão emocionados. Eles falaram, eu não quero só isso, eu quero um abraço também. Olha só. E muito lindo porque eles começaram a se abraçar uns aos outros ali também. Criou um ambiente muito especial. Isso faz uma diferença enorme. É por isso que a gente diz, né, que o voluntariado, ele doa seu tempo, trabalho e talento. Então você escolhe nesses 3 T's, realmente, ter um pouco de tempo, dedicar seu trabalho para alguém, escolher um talento, que a gente sempre diz que, eu não sei fazer nada, eu não sei como eu posso ajudar. É como você só sabe fazer um miojo com chocolate. Gente, mas é tão importante, às vezes a gente descobre esses talentos, é o que eu digo, né? Às vezes na vida pessoal, a gente quer ser aquilo que não dá para ser. Como um ganho pessoal, para uma sobrevivência, a gente acaba num emprego que normalmente não é aquilo que a gente gostaria de fazer. Então é um talento que fica dentro de você, porque você não conseguiu um emprego na área que você gostaria de usar aquele talento. É difícil, né? Quantos meninos gostariam de ser um jogador de futebol que ganha as fortunas que os poucos ganham? Então eu digo, gente, use o talento que você tem dentro de você, que você não usou na sua carreira profissional, para fazer trabalho voluntário. Você gostava de jogar bola, achou que ia ser um profissional, não foi? Vai jogar bola com as crianças num abrigo. Quer dizer, todo mundo tem um talento. Tem oportunidade, tem necessidade, tem oportunidade. A gente precisa trabalhar isso de uma forma muito especial. Acho que a música, né, Ellen, tem assim uma força gigantesca quando a gente fala sobre esse assunto. A música emociona, a música ensina, a música orienta. E a música de alguma forma produz um tipo de sentimento que a gente tem, que faz com que a gente pare todas as coisas e seja embalado. Há até no corpo humano determinado departamento, né? Até difícil de falar, determinado departamento que a gente grava determinadas coisas, como por exemplo a música. Tem música que a gente escuta, né, gente? Que a gente volta lá em 1519. Diz, olha, eu lembro, eu vi essa música a primeira vez, eu estava atravessando a ponte e estava não sei o quê, né? Se for romântico, então Jesus toma conta. As meninas aqui ficam só relembrando e tal. A música faz parte da nossa vida, a música faz parte de um movimento de voluntariado, a música inunda a nossa casa, inunda a nossa mente. É tão bonito a gente experimentar isso. Ellen, que música que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir O Impossível de Deus para a sua vida, A Fé Faz o Herói. Muito bem. Ellen Alves. O impossível é pra quem não tem um sonho, quem não crê que pela fé tudo é capaz. Inalcançável é pra quem não tem o dom de transformar desejos em pontes pra
chegar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. O invencível é quem nem pensar em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é sim o teu lugar. Mira no alvo então pra conquistar. O pódio é sim teu lugar. Seja a flecha que vai ao lugar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Só realiza quem constrói. Você nasceu pra vencer. A gente nasce pra vencer. Obrigado, Ellen Alves, que veio para brilhantar o programa Palco Mackenzie dentro dessa perspectiva, dessa edição especial do Mackenzie Voluntário. Faz parte da nossa história. Leandro Guedes, você está nas pistas. Qual é o campeonato que você está disputando, que vem por aí? O próximo campeonato que eu vou disputar é o playoff agora da Grande Aviana. É a última etapa. E logo depois devo disputar o SKB, que ainda não tem data definida. O que quer dizer SKB? Super-Kart Brasil. Meu Deus. Que coisa, hein? Parabéns, Leandro. Muito obrigado. Recebe uma salva de palmas aí do nosso auditório. Deus abençoe sempre, 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 sempre. Mirta, você está vestindo a camisa do voluntariado. Vou pedir a você a gentileza de você se colocar em pé. A técnica adora isso, mas é para mostrar a camisa que você está usando aí e que fica absolutamente claro a perspectiva de estar vivendo isso, né? Eu sou voluntário, e que traz isso como parte da sua própria vida, não é, Mirta? É verdade. Isso aqui faz parte, eu tenho muito orgulho de carregar essa camiseta, minha camiseta de trabalho, das minhas palestras. Por onde eu ando, todo mundo admira, quer dizer, para mim é um orgulho hoje poder fazer parte dessa organização que é referência em trabalho voluntário. Eu acho que todo mundo deveria nos conhecer, passar por lá, assistir nossa palestra. Eu fico muito emocionada a cada palestra que eu termino
porque eu sempre digo que a palestra ela não tem muita teoria, mas que a gente vai passar 2 horas fazendo reflexões, né? Eu acho assim que para o ser humano falta esse tempo, o tempo da reflexão do que nós estamos fazendo nesse planeta. Aliás, nós estamos esse ano comemorando a década do Ano Internacional de Voluntariado e foi escolhido o planeta como o homenageado. Então a gente sempre pergunta, né, o que nós podemos fazer pelo planeta? O planeta, ele nos doa tudo e a gente está cuidando dele. O que cada um de nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo nossa parte? Então, eu acho que nessa palestra que eu dou e que os meus amigos voluntários, palestrantes fazem também, é muito isso, é muito refletir sobre os momentos de ser voluntariado. Porque escolher e definir ser é uma coisa que deveria ser natural, mas a partir do momento que você vai escolher o que você gostaria de fazer e como fazer, a gente também tem que refletir que às vezes não necessariamente você precisa estar trabalhando numa ONG, não necessariamente você precisa fazer ações pontuais. O que a gente precisa é ter que ser voluntário são atitudes nossas do dia a dia. A gente não precisa esperar momentos específicos por uma ação. Nós devemos fazer isso diariamente. Quer dizer, é bárbaro participar, porque aí a gente começa a ter um treino, né? Quer dizer, vamos fazer isso, mas a gente poderia fazer isso o ano inteiro. É como eles disseram, né? Ah, Natal, Dia das Crianças. Chega essas épocas do ano, todo mundo quer fazer, todo mundo faz. Então fica até um excesso dentro das organizações. A gente devia de lembrar que todo dia é dia da gente prestar essas homenagens para o idoso, para as crianças, para os doentes. A sua palavra é muito importante porque, de uma certa forma, encoraja aqueles que fazem, né? Aqueles que abraçaram a causa, estão desenvolvendo isso. Mas há um efeito que é curioso, porque em alguns casos você começa do indivíduo e parte para o coletivo. Talvez a questão do voluntariado tenha esse impacto ao contrário. A gente quer estar no grupo para ser parte de um grupo que vai, e depois que a gente volta, a gente passa a ser de verdade, individualmente, sendo esse voluntário que está ali. Não é esse o efeito que acontece? Sim, isso aconteceu ontem, lá na Casa do Aconchego. Casa do Aconchego é aqui pertinho do Mackenzie, é um projeto sustentado quase que integralmente pelo Mackenzie, que acolhe as mães das crianças hospitalizadas, as crianças aguardando transplante e em tratamento quimioterápico, e 70 famílias com AIDS também, em projetos sociais, educativos e de atendimento espiritual. E foi muito interessante, porque semana passada e ontem também recebemos 2 grupos de alunos do Mackenzie, acompanhados pelo capelão, acompanhados por um coordenador de curso, e depois de contarmos uma história para as crianças, houve uma troca, uma interação muito interessante, porque a professora que estava contando a história falou assim: olha, Deus tem feito tanta coisa boa nas nossas vidas, e eu queria que vocês falassem, contassem para os alunos o que eles têm feito, o que Ele tem feito na vida de vocês. E as crianças participaram. Uma delas, de 12 anos, falou assim: eu tenho que agradecer a Deus hoje, porque na semana passada eu estava na UTI e o médico não sabia se eu ia ter mais um dia de vida. E eu estou aqui conversando com vocês e me alegrando com vocês. E eles levaram muitos joguinhos, foi muito interessante, porque eles adoraram brincar com os alunos também. E outra criança falou assim: eu tenho um agradecimento a Deus. Eu quero agradecer porque Ele me deu esse dia de vida. Eu não sei se eu vou ter outros, mas Ele me deu esse dia. Que coisa linda. Forte, né, muito forte. Valores, né? Valores novos. Palavras assim que nos estimulam a pensar e a agir de uma forma bastante clara. A gente tem um VT agora do nosso chanceler que traz um depoimento que acaba sendo um conceito bastante sólido para que você e eu nos envolvamos e de alguma forma a gente esteja absolutamente absorvido por essa ideia tão especial do voluntariado, da solidariedade e do amor ao próximo. Uma das virtudes mais nobres do ser humano é a sua capacidade de se entregar e de se doar voluntariamente em favor de outras pessoas.
No Dia Mackenzie Voluntário, nós celebramos esta virtude e essa capacidade. É um dia quando milhares de pessoas voluntariamente se entregam do seu tempo, do seu esforço, dos seus talentos e dos seus recursos em benefício de outras pessoas. Isso nada mais é do que o reflexo do Deus que nos criou. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nós refletimos aquilo que Deus é em muitos aspectos. E Deus é o grande doador. Deus é aquele que voluntariamente mandou seu Filho Jesus Cristo para na cruz do Calvário entregar-se pelos nossos pecados. Toda vez que nós doamos, nos entregamos, nos sacrificamos voluntariamente por outras pessoas, nós estamos refletindo o Deus doador, o Deus voluntário, que entregou seu Filho para a nossa redenção. Nesse dia nós celebramos a vida e celebramos esse Deus voluntário e doador que nos salva. Com essas palavras tão especiais, merecem nosso aplauso, nosso reconhecimento. Nós queremos mais agradecer a Deus pela oportunidade da vida, agradecer a Deus por podermos pensar a respeito disso, agradecer a Deus por podermos ouvir a Ellen cantando de forma tão bonita. Muito obrigado, Ellen. Agradecer a Deus por esses voluntários maravilhosos que aqui estão, que contaram um pouco de suas experiências, de sua vida, das próprias ações que eles puderam desenvolver e fizeram isso com uma forma, um amor tão grande que vocês contagiaram a gente. E agradecer especialmente também as nossas duas meninas convidadas especiais. Mirta, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigada pelo convite mesmo. Estou muito orgulhosa de estar aqui. Espero vocês lá no Centro de Voluntariado de São Paulo para a gente refletir juntos sobre essa grandeza de ser voluntário. Muito bem. Muito obrigada. Eleni, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Amém. A você também. Parabéns pelo programa e parabéns por todo esse projeto tão especial do Mackenzie. Isso envolve mais do que um momento, mais do que um dia, mais do que uma ação. Isso envolve a vida inteira. A vida é um presente de Deus e a gente precisa aprender a utilizá-la de uma forma que possa não apenas beneficiar a nós mesmos, e aí a gente exclui essa ideia de individualismo, mas entrar dentro de um processo natural, sistemático, continuado, de solidariedade e de amor ao próximo. Amor pelo próximo que está próximo, pelo próximo que está longe e pelo próximo que está aí. Deus te abençoe. Obrigado, um abraço.